Queria que você abrisse a tua Bíblia ou acompanhasse aqui em Deuteronômio capítulo 7. Eu quero ler apenas um versículo 1. O tema da palavra, o tema da nossa reflexão é: do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Este é um princípio muito útil para nós aprendermos a descansar em Deus. Dele é a guerra. Então há um texto nesse capítulo 7 de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: o Senhor, nosso Deus, fará com que vocês fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então feche os seus olhos. Pai, hoje eu oro aqui, Senhor, para que esta palavra fale no coração dos meus irmãos. Assim como o Senhor falou no meu espírito, que o Senhor também possa falar no espírito dos irmãos, aquecer o coração dos irmãos com este ensino, com essa reflexão, ainda que breve, ainda que curta, que o Senhor possa fazer com que este tempo seja útil para nós sermos semeados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Bem, o texto é um texto um pouco maior, mas eu queria que a gente focasse apenas nessa parte do versículo, que diz, vamos ler juntos essa parte do texto que nós lemos? Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Então, a derrota de 7 povos aqui, ela não significa apenas uma descrição de quais nações ou quais povos Israel haveria de derrotar. O número 7 é muito simbólico e fala de perfeição. Então, quando Moisés disse que Israel iria derrotar 7 povos, ele estava se referindo de forma simbólica a uma vida vitoriosa, não é? A uma vida bem-sucedida ou uma vitória completa em uma etapa da nossa vida. Então a gente tem que entender isso, que eu vou até falar sobre isso também hoje, que nós não vamos ter uma vitória para o resto da vida. Geralmente vivemos por etapas, e quando concluímos uma etapa na vida, é importante que a gente conclua aquela etapa com vitória, né? Então, vencer 7 povos fala de uma vida bem-sucedida, fala de uma vitória completa em uma etapa da sua vida. É muito bom vencer uma etapa. É muito bom vencer uma etapa, por exemplo, de uma faculdade. Quem está formando esse ano de 2016? Tem alguém aqui que forma esse ano? Não? Meu Deus. Ano que vem? Opa, ano que vem tem gente formando aqui. Que bom, está encerrando uma etapa. Então, é uma vitória completa de uma etapa. Mas novas etapas vão começar aí, né, depois que você se formar. Então, tendo esse entendimento de que vencer os 7 povos aí significa vencer uma etapa na sua vida, vencer a etapa da vida de solteiro. Quantos querem vencer essa etapa logo aí? Gente, hoje ninguém está querendo levantar a mão. Tem solteiros querendo vencer essa etapa de solteirice, em nome de Jesus, né? Então, há alguns segredos que nós encontramos nesse versículo aqui.
alguns aspectos interessantes sobre como Deus faria isso com o seu povo. Falou de casamento, todo mundo começa a conversar, né? Então, pega isso aqui, ó. Deus queria conduzir Israel a essa vitória completa de 7 povos. Mas há alguns aspectos aqui nesse versículo que a gente tem, que merece ser destacado nessa vitória que Deus queria dar a essa nação. Primeiro, eu vou enumerar aqui para vocês. Primeiro, quem para de avançar, para de vencer. Lembra do que a gente leu aqui? Deixa eu voltar para você observar. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Então, essa vitória, ela não seria dada de uma vez só. Era à medida que Israel fosse avançando, era que eles iriam conhecer a sua vitória. Então, um aspecto interessante do que a Bíblia está nos ensinando aqui nesse versículo, é que se você para de avançar, então você para de vencer. Não era à medida que eles avançavam que eles venceriam? Sim ou não? Então, se você para de avançar, você para de vencer. Agora, sobre o que está dizendo, né? sobre o que fala essa questão de avançar. Olha, guarda no teu coração aí. Avançar é uma disposição de mente, é uma força de vontade. Há pessoas que desistem de viver e de fato elas morrem. Alguém conhece alguma história, principalmente acontece em idosos isso, alguém conhece alguma história? Eu conheço algumas histórias. Pessoas que desistiram de viver, elas desistem de viver, elas não querem mais se alimentar, elas não querem mais avançar. Elas perderam essa disposição da mente de avançar. Então, quem para de avançar, ou seja, quem perde a disposição de mente de conquistar, quem perde essa força de vontade de avançar, também vai parar de vencer. Esse avançar também fala de uma resistência contra a desistência. Escuta aqui, presta atenção. Nem sempre avançar quer dizer fazer algo. Às vezes avançar significa apenas não desistir. Você está entendendo isso, sim ou não? Toda vez você está numa situação muito complicada e você não tem força para fazer nada para mudar essa realidade, então você tem 2 decisões. Ou você desiste, ou você resiste. E a sua opção deve ser resistir. Então, avançar é uma disposição de mente, que fala da nossa força de vontade. Avançar é a nossa resistência contra a desistência. Então, se você não desistir, você fica até as coisas mudarem. Permaneça até as coisas mudarem. Vai mudar. Não é? Então, isso também é avançar. E avançar fala também de uma mentalidade de procurar entender e conhecer. Percebe, irmãos, que o que nós temos em mente, ou talvez o que Moisés também tivesse em mente, quando ele disse assim, é à medida que vocês forem avançando, irmãos, que vocês vão conquistando, o que Moisés talvez tinha em mente era isso: nunca perca a disposição de mente, a disposição de força de vontade, nunca ceda à desistência e nunca pare de procurar entender e conhecer as coisas, porque se você tiver esse espírito de avanço dentro de você, então você sempre vai conhecer vitórias. Entende isso? Então, há uma etapa na sua vida para ser concluída. Os irmãos que estão formando o ano que vem, vocês vão vencer uma etapa. Como que vocês vencem essa etapa? Primeiro, disposição de mente. Todas as vezes, vocês já pensaram em largar o curso alguma vez? Em abandonar? Em desistir? Então, nesse momento você tem que ter disposição mental, força de vontade,
para ir avançando. E aí, o segredo, irmãos, é tão interessante isso, né? Estou tão indisposto para ir hoje. Se você fica e não vai aonde? Não vai para um culto, não vai para uma faculdade, não vai para um dia de trabalho. Aquela desistência daquele dia vai fazer com que você não avance e automaticamente não vença. Mas se você naquele dia tiver disposição, força de vontade, resistir à desistência e ir para aquilo que te desafia, é muito provável que no final do dia você vai estar mais motivado a vencer do que se você tivesse se deixado vencer pela falta de disposição. Quem está entendendo isso daí? Então, o primeiro aprendizado do versículo é: não pare de avançar. Não pare de avançar. Porque é à medida que a gente vai avançando, que as coisas vão clareando diante dos nossos olhos. Tá? Então, não desista, espere mais um pouco, as coisas vão melhorar. Eu gosto muito de lembrar aqui do exemplo de Ruth. Lembram da história de Ruth? Ela perde o marido, não tem mais esperança de um casamento, mas ela vai acompanhando a sua sogra, Noemi. Ela vai indo, ela vai caminhando, de repente ela consegue ali uma ocupação, ela começa a pegar os grãos que vão caindo, e de repente ela conhece Boaz. Boaz era um sujeito rico, e tinha um parentesco com ela, e de repente ela casa, e de repente ela está bem de vida. Né? Então, essa disposição mental de sempre avançar. Então, não ceda ao desânimo, não ceda a uma depressão. Entenda isso, é à medida que você vai avançando, que você vai conhecendo a sua vitória. Outra coisa que a gente aprende nesse versículo é que muitas coisas podem acontecer de repente, mas as mais duráveis são as que conquistamos pouco a pouco. Então a vitória de Israel contra esses 7 povos não seria de uma vez só. A vitória seria um de cada vez. Então a gente tem que aprender que cada inimigo que a gente vence, ou cada limite que nós rompemos, é uma lição que nós aprendemos. E ainda que você possa fazer um curso que resuma todo o seu ensino médio em um ano só, você não vai aprender tanto quanto alguém que vai fazer isso por etapas. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então você tem que entender que o Senhor está dizendo: eu quero dar muito para você, mas você vai ter que entender que essas conquistas são alcançadas pouco a pouco. Muitas coisas podem acontecer de repente, mas aquilo que é mais durável é aquilo que acontece pouco a pouco, porque dá tempo de você ir assimilando o processo. Dá tempo de você ir, por exemplo, um crescimento da igreja, ele vai acontecendo pouco a pouco, porque dá tempo de você ir consolidando as coisas. Não é? A Bíblia fala que o dinheiro ganho de uma só vez será perdido. Aquele que ganha o dinheiro rapidamente empobrecerá, mas quem vai juntando pouco a pouco prosperará. Né? Então, Deus está nos ensinando de que a gente tem que aprender que nossas conquistas podem vir de repente, mas é até melhor que venham pouco a pouco. Vocês conseguem reconhecer as etapas? É importante você reconhecer as etapas da mudança do seu marido, da mudança dos seus filhos, não é? As etapas da sua própria mudança. Deus está construindo algo em você e Ele precisa de tempo para isso. Outra coisa que a gente aprende nesse versículo, eu disse que era apenas uma reflexão, então vamos bem rapidinho. Não tenha medo do amanhã, só porque hoje você não pode vencê-lo. As armas de hoje, Deus já te deu. As de amanhã, Ele pode deixar para amanhã. Então você tem que entender isso. Os inimigos não seriam vencidos à medida que eles fossem avançando, sim ou não? Então, é muito possível que Israel não tivesse os recursos necessários para amanhã, hoje. É muito possível que Israel não tivesse os recursos
necessários para vencer os inimigos amanhã, não é? Vou reformular. Então, é muito possível que Israel não tivesse hoje os recursos necessários para vencer os inimigos amanhã. Agora fica mais claro, né? É muito possível. E Deus sempre faz isso para gerar dependência. Esse é o princípio do maná. Né? Então o princípio do maná é extraordinário para nos ensinar a aprender a depender de Deus. Então, qual que era o princípio do maná? É que eles colheriam todos os dias pela manhã, mas eles só colheriam para hoje. Então, todas as vezes que eles dormiam, eles não tinham o que comer amanhã. Eles tinham que dormir crendo: amanhã o Senhor proverá a comida de amanhã. Vocês entendem isso? É confortável viver hoje sem a provisão de amanhã? É confortável, irmãos? Não. É confortável viver sem poder ajuntar? Porque eles não podiam juntar. O que nós pensamos? O que eu e você pensamos? Eu vou juntar o máximo, não é? Eu vou juntar hoje o máximo que eu posso para que amanhã eu descanse. Mas Deus estava ensinando para Israel o princípio da dependência. Foi o mesmo princípio do maná. Então eles tinham que dormir hoje, sem ter o que comer amanhã. Mas eles dormiam com a confiança de que amanhã, muito cedo, Deus mandaria o maná. Alguém poderia dizer assim: e se Deus não mandar? Eles acostumaram a depender de Deus. Eles tinham convicção: amanhã vai ter o maná. Então era isso que Deus estava ensinando para Israel. Olha, é o seguinte: estes 7 povos, vocês vão vencer, todos eles. Eu vou dar vitória a vocês, para todos eles. Ainda que hoje vocês não tenham os recursos para vencê-los, amanhã eu posso dar. É à medida que vocês vão avançando. Então, muitas coisas só acontecerá na minha e na sua vida se você tiver fé para avançar até o dia de amanhã. Quem está entendendo aí? Segunda-feira passada, nós não tínhamos o recurso de pagar o aluguel deste prédio aqui. Venceu e nós não tínhamos recurso. E nós pagamos a metade. E aí, a proprietária me ligou, falou até com o Daniel, né, Daniel? Depois me ligou também no meu celular. Eu disse para ela: sexta-feira eu pago o restante. Mas não tem culto, irmãos. Não tinha mais culto. Falei: sexta-feira eu pago o restante. Porque eu sei que os recursos de amanhã vão ser providenciados amanhã. Eu liberei essa palavra. Fiquei tranquilo. Irmãos, não é de ver que deu certo. Não é, foi uma coisa assim, um milagre. É muito difícil viver o princípio do maná, mas Deus está me ensinando. Não é fácil, porque quem é ansioso aqui, irmãos? Então, mas esse foi o princípio. Deus está me dizendo assim: ó, Renato, fica tranquilo, as coisas acontecem à medida que você avança. Então, quando eu disse isso na segunda, eu tive que avançar até sexta, para poder ter a certeza que os 2.000 estariam lá. E Deus moveu, providenciou. Alguém pode pensar que foi um gesto humano, mas não foi. Foi Deus mesmo que moveu. Foi situações movidas por Deus para gerar uma provisão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem contas para pagar amanhã e não tem a provisão hoje aqui? Escuta, presta atenção. Não desista hoje, sabe? Não deixe que a sua disposição de mente, a sua força de vontade caia, né? Seja tomada por uma desistência, porque amanhã não tem nada. Escuta, avance, porque amanhã Deus pode prover alguma coisa, entende? Você tem que crer nisso, você tem que crer nisso,
tá? Então, não tenha medo da manhã, só porque hoje você não pode vencê-lo. As armas de hoje, Deus já te deu. De amanhã, Deus pode deixar para amanhã. Ah, mas eu não gosto disso, eu fico tenso, Deus quer fazer assim. Você está vivendo num tempo que Deus está te ensinando o princípio do maná. Qual que é o princípio do maná? Ele sempre provê, mas você tem que esperar para amanhã, né? É só amanhã que essa provisão vai chegar. Amém, irmãos? Agora eu fico pensando, gente, eu fico pensando muito nisso. Está lá Israel dormindo na sua tenda, e aí o filho diz assim: pai, o que a gente vai comer amanhã? Meu filho, para amanhã nós não temos nada, mas eu sei que muito cedinho Deus vai dar o maná. Mas pai, e se Deus não der, pai? A gente vai ficar com fome. Meu filho, o caráter de Deus não é passivo de dúvida. É mais confiável crer que Ele trará o maná do que se nós tivéssemos já nas nossas mãos já uma cesta de alimento. Porque pode ser que durante a noite um ladrão entre aqui e roube toda a comida que nós temos preparado. Mas quem pode roubar a provisão de Deus? Aí o menino dá uma olhadinha para o pai, dá um sorrisinho e diz: pai, vou dormir tranquilo, porque eu sei que amanhã quando eu acordar, o maná já vai estar aqui dentro da nossa tenda preparado. Confiança, né? Acreditando que amanhã Deus vai prover. E quarto ensinamento desse versículo: os inimigos de amanhã só são maiores do que eu hoje, porque amanhã eu estarei do tamanho deles. É normal você entender isso. Olha só, presta atenção. Vou usar exemplos muito pequenos, muito básicos aqui. Quem pela primeira vez pegou um carro para dirigir e disse assim: meu Deus, eu não dou conta nunca disso aqui. É muito difícil, eu não vou dar conta nunca de passar marcha e tal. E hoje você dirige de boa. Cadê? Quem já passou por isso? Não é? Hoje a minha esposa, nós tínhamos um carro automático e ela dirigia na estrada de boa com o carro automático, era só acelerar. Hoje ela se perde na hora de passar marcha para ultrapassar e tal. Ai, eu acho que eu não vou dar conta. Irmãos, daqui a pouco, esse inimigo que parece ser grande demais para ela hoje, daqui a pouco vai ser um bebezinho, a gente vai ter dominado isso, né? Esses dias para trás, eu passei na porta da onde era o nosso prédio antigo, eu disse para a Rubisleia, falei: amor, nós pagávamos R$900 de aluguel nesse prédio, com tanta luta. Hoje a gente paga mais de 7 mil de aluguel, e a gente, na época era tão grande isso, hoje ainda é um pouquinho grande, mas assim, a gente tem vencido isso, né? Então, entenda isso, e era algo que Moisés estava dizendo para Israel: os inimigos de amanhã só são mais numerosos e poderosos do que você hoje, porque quando chegar a hora de você enfrentá-los, Deus vai fazer com que você cresça. Quem entende isso aqui? Amém? Então é importante você guardar isso no teu coração. E por último, já no nosso horário, 9 horas da noite, há um tempo certo para vencer cada inimigo. Então temos que controlar a nossa ansiedade. Né? Pensa lá: Senhor, tem os heteus, tem os heveus, tem os jebuseus, tem os cananeus, tem os perizeus. Senhor, eu quero vencer logo todos eles. E Deus dizendo assim: não, há um tempo certo para vencer cada inimigo. Você sabe por quê, irmãos? Porque alguns inimigos precisam ser mantidos vivos para nos ensinar. Vou ministrar uma palavra terça-feira aqui sobre uma igreja com um propósito. E você vai ver que Deus deixou alguns inimigos no meio de Israel para ensinar a toda a nação, a todos os homens da nação, a guerrear. Então, vai ter inimigos, irmãos, que Deus vai manter vivo ainda para você enfrentar, porque Ele quer te ensinar através deles. Você precisa deles. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não é? Então pode ser que esses inimigos sejam uma limitação financeira, porque Deus sabe que se Ele te der muito com o coração que você tem hoje, você vai se perder. Ele não quer que você se perca, né? Existem algumas coisas a nível de família que Deus quer que você ainda viva, algumas limitações, alguns problemas, para que você seja ensinado nisso, acrescentado, tratado nisso, né? Então, alguns inimigos se levantam para nos ensinar.
Então você tem que entender, há um tempo certo para vencer cada inimigo, né? E se Deus não levantar alguns inimigos em nossas vidas, Ele vai perder a oportunidade de mostrar quem nós temos nos tornado. Estão entendendo isso, irmãos? Então alguns inimigos vão se levantar mesmo. Para quê? Para percebermos a nossa desunião, para percebermos o nosso egoísmo. E esses inimigos têm que se levantar para causar unidade, para causar oração, para causar jejum. E aí você vai despertar e dizer, meu Deus, como eu não estava orando, como eu não estava jejuando, foi por causa deste inimigo aí que eu voltei a orar. Então escuta, muitos inimigos que se levantam contra nós, não são nem de longe para nos derrotar. Muito pelo contrário, a missão deles é só nos fortalecer, né? Então vamos ficar de pé.